Galera, antes de tudo, esse vídeo ele é muito especial. O que eu vou ensinar aqui pra vocês é uma coisa que sinceramente eu nunca vi no YouTube, que é a questão da interpretação de texto. E tem método pra você interpretar uma questão no Enem, tem passo a passo. Eu vou pedir pra que você se inscreva aqui e vá lá no meu Instagram, @medvlogmayhem, tem muita coisa interessante lá, resumo, flashcard, dinâmica, revisão. Vamos lá? Todo texto, todo autor quando faz um texto, ele tem uma intenção ali, por trás. Assim como também o leitor, quando ele lê um texto, também ele tem uma intenção. Ele vai ler porque ele tem uma finalidade de ler aquilo ali. Ele quer saber alguma coisa, ele quer aprender uma receita, etc. Mas o sentido, quem produz é o leitor. Porque o leitor é o quê? É um sujeito ativo. Ele que compreende o texto, ele produz os sentidos. E a interpretação é realmente algo subjetivo, gente. É realmente algo próprio. As pessoas interpretam de maneira diferente, né? Mas pro caso do Enem, pro caso da interpretação de texto em geral, realmente coisa de questão, uma máxima, ela é muito importante. E você tem que pôr na sua cabeça. Nem tudo que se compreende de um texto está no texto. O texto, ele não é completo em si. A gente tem que ir com o conhecimento de mundo buscar o preenchimento das lacunas desse texto. E aí é que entra todo o molho, toda a graça da interpretação de texto e todo o método. A primeira fase se chama pré-leitura. É o momento que você bate o olho no texto e vê do que se trata. Vê aquele monte de linha, vê aquele monte de desenho. Nesse primeiro momento, o que você vai fazer é o seguinte: ler a perigrafia do texto. Henrique, o que seria a perigrafia? As coisas que estão ao redor do texto. Por exemplo, a fonte, o autor do texto, você entender se a questão tem questão ou não, ler o título. E para que isso vai servir, Henrique? Para te dar um direcionamento na questão. Porque, como eu falei, a gente tem que pegar os conhecimentos de fora, né? E aí, nisso, a gente tem que buscar algumas coisas. Como, por exemplo, qual o gênero desse texto? Qual é a intenção desse texto? Qual é a tipologia textual disso aqui? Quem foi o autor? Em que suporte ele circula? Quando eu olho para esse texto, qual é a sensação que eu sinto? Isso tudo vai te trazer um monte de informações exteriores que vai te fazer moldar a sua compreensão sobre aquilo ali. Até porque cada gênero textual tem uma intenção. A intenção de um conto não é a mesma intenção de uma notícia, por exemplo. E você saber se o texto é um conto ou uma notícia, aquilo já vai te direcionar bastante. Claro, você lê a perigrafia, logo depois você vai ler o enunciado do texto. Você não vai ler o texto primeiro, não. Porque se você ler o texto primeiro e depois o enunciado, você vai ter que voltar para ler o texto. Você vai estar perdendo tempo. E tempo no Enem é o quê? É ouro, é ouro. O segundo passo é o quê? A compreensão. A compreensão é o momento que você lê o texto e que você confirma aquelas hipóteses que você gerou na perigrafia. Realmente confirma qual é o gênero, anota qual é o suporte que ele circula, toda aquela coisa que eu falei, qual é a intencionalidade do autor, as estratégias argumentativas, a linguagem. Você situa o texto no tempo. Se ele foi escrito agora, se ele foi escrito no passado. Vê se a linguagem é uma linguagem mais branda ou é uma linguagem realmente brava. E com isso, a interpretação vai ficar cada vez mais fácil. O final de tudo é realmente a interpretação. É o momento que você junta o que o enunciado te quer com os dados que você obteve ali no momento de pré-leitura e de compreensão. E com esses dados, entendendo a intencionalidade, direcionada pelo gênero, direcionada pela tipologia do texto, você vai ser capaz de achar a resposta correta. Então é isso. É esse o método. A pré-leitura, a perigrafia, a compreensão, o local que você realmente acha ali todos os detalhes sobre o texto, gênero, tipologia, suporte, autor, as sensações que você sente, e a interpretação, que é o momento que você conflui tudo, o enunciado, juntamente com as coisas que você obteve ali na hora da sua leitura. Sempre entendendo que a interpretação é algo subjetivo, e sempre se movendo perante o texto, sabe? Indagando, perguntando coisas ao texto que você lê. Você pergunta ao texto: ah, isso aqui é o quê? Eu sinto o quê? O que é que eu vejo? Sempre tentando produzir sentidos para aquilo ali, que não necessariamente estejam corretos, mas a interpretação é o quê? É um processo singular. Então, esse é um processo que você precisa fazer. Se mover perante o texto, tá bom? Você é um leitor, você é um sujeito ativo. E você tem que ter repertório de mundo para preencher essas lacunas do texto. Agora vamos aqui, que eu vou mostrar na prática como se faz. Pronto, galera, vamos fazer essa questão aqui do Enem? 2020, caderno azul, questão 19, linguagens. Pra gente colocar em prática aqui nossa coisa aqui de interpretação de texto, tá?
Ó, primeiro de tudo é ler a perigrafia. Dá uma olhadinha no texto e ver o que você pode arrancar de informações, né? Primeiro de tudo, a fonte. Disponível nesse site aqui. E a gente já vê que esse texto aqui circula nas redes, né? Circula no mundo digital. Olhando um pouco a estrutura dele, se movendo para olhar a estrutura dele, a gente vê que é um texto com estrofes, né? Versos e tal. E aí a gente já pensa, poxa, isso aqui deve ser de cunho lírico. Deve ser um texto lírico, pode ser também alguns épicos, né? Gêneros literários mesmo, épico, lírico, é o que você precisa saber. E a gente vê aqui, de cara, a gente já se bate, pô, senhor juiz, deve ser alguma coisa com relação à esfera do direito. Então, a gente já tem isso de informação. Segundo passo, ler o enunciado, né? Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, aqui a resposta realmente é uma frase que completa essa outra frase aqui e forma uma oração. Então tem a ver com alguma transgressão de linguagem jurídica. Né? Vamos ler? Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Veja bem, o que a gente já pode concluir disso aqui? É um cordel, seria mais ou menos um cordel, um verso. Será crime afinal? Será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua um desgraçado, derramando nas praças as próprias dores? Mande, pois, libertá-la da agonia. A consciência assim nos insinua, não sufoca o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento, juntada dessas altas pedimos, e pedimos, enfim, o detenimento. Bom, gente, quais são as conclusões que a gente pode tirar disso aqui? Quem é o autor do texto? Quem é o eu lírico do texto? Não é uma pessoa com a maior informação do mundo, a pessoa com o maior conhecimento formal do universo. A gente consegue imaginar uma pessoa humilde que está ali perante o juiz, indo através das artes, pedir para que ele releve um crime de estar na rua, com violão, coisa e tal. E aí você já pode perceber que isso aqui é um lamento, né? Olha a produção de sentido chegando, esse momento que a gente vai compreendendo sobre o que o texto é realmente. E é um apelo, né? É um apelo em forma de versos, feito por alguém que não tem o domínio, assim, da linguagem formal, que não tem aquele nível de, vamos dizer assim, que talvez não tenha aquele nível de escolaridade absurda, apenas um cidadão comum que está perante o quê? Um juiz, né? A figura do juiz e tal, que é cheio de conhecimentos técnicos, ele está ali apelando com um poemazinho, né? E o que a gente pode concluir a partir disso? Que é agora a interpretação, que isso aqui é um modo um pouco incomum, né? De ir até um juiz, que é de outra esfera, com a linguagem informal. Aí você tem essa contraposição do ambiente formal, que é estar perante um juiz, e o uso de uma linguagem informal, de uma forma de arte. Então você tem essa contraposição, né? Essa petição de habeas corpus, justamente isso, né? Isso aqui é uma petição de habeas corpus. Ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, tá vendo que eu falei dos encontros? O que é que acontece quando esse habeas corpus transgride a linguagem jurídica? Vamos lá? Que é por eliminação que a gente faz. A questão a gente faz por eliminação. Permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. A arte, ela não é denotativa, né? A arte, esses poemas, são conotativos. E não é necessariamente uma narrativa objetiva, né? Aqui pertence ao gênero lírico. A um gênero, talvez épico, um pouco de épico também. Tá contando uma história. E não é necessariamente objetiva, né? Então, letra A, adeus, né? Mostra que o cordel, ó. Vocês viram lá que no início a gente falou, poxa, isso aqui pode ser um cordel? Pode ser. É um cordel, né? É épico isso aqui. Mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Não é função do cordel explorar termos próprios da esfera do direito, entendeu? Você tem que entender gêneros textuais e líricos por isso. Se você soubesse um cordel, você saberia para que servem os cordéis, né? Demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. Isso aqui é interessante. Essa letra C ela é interessante. Eu colocaria um talvez nela aqui, né? Porque a gente vai fazer o quê? Analisar as outras. Exemplifica como o texto, em forma de cordel, compromete a solicitação pretendida. Não necessariamente. Aqui é um caso único, né? E não é objetivo do cordel lidar com esse tipo de solicitação. Realmente, o cordel ele não tem a sua origem nisso aqui, né? Ele foi utilizado nesse contexto. Então, essa letra D aqui já está errada.
D. Esclarece que os termos crimes e processo de contravenção são sinônimos. Cara, tem nada a ver com nada. Toda a questão do Enem coloca uma alternativa que é um absurdo. Isso aqui, letra E, não tem nada a ver com nada. Pronto. Sobra a letra C pra gente, porque é realmente a interpretação que a gente consegue ter a respeito disso, né? Que essa coisa do eu lírico, ali, através de um cordel, pô, pedindo ali para o juiz de uma forma artística, naquele momento, fazer essa petição de habeas corpus dessa maneira, dá uma atenuada na coisa, dá uma aliviada na coisa, né? Dá uma emoção. Ele consegue transmitir uma emoção que acaba amolecendo um pouco, talvez, o coração desse suposto juiz, né? Atenuando a gravidade do delito, explicando até através da arte que o delito dele não foi nada demais. Ele só estava com um violão na rua, então isso não é nada demais. Então ele utilizou a arte para isso, né? É a interpretação que a gente consegue concluir. Pronto. Através desse método interpretativo, a gente chega por eliminação aqui na letra C, sem muito estresse. Por quê? Porque a gente soube pegar esse monte de informações e utilizar elas com o método correto. Isso aqui no Enem é rapidinho, gente. Eu fiz agora aqui só para explicar mesmo, mas você faz esse método rapidinho lá no Enem, tá? Seguindo tudo isso, e aí 2 minutos, 1 minuto e meio, você resolve isso aqui. Tá bom?